dia, graça e paz. Aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, desta manhã de quinta-feira, trazendo para você já mais um pão diário. Penúltimo pão diário dessa semana. Já pedindo que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, compartilhe, abençoe vidas através do programa Pão Diário e do tratamento da última hora. Agora entrando no tema da nossa mensagem, que é baseada na revista do segundo trimestre de 2025 da EBD Adulta, que tem como tema E o Verbo se fez carne. A lição de número 8, que tem como tema Uma lição de humildade. E o tema da nossa mensagem desta manhã, ele fica em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47, Marcos capítulo 9, versículo 34, que tem como tema o perigo de cultivar o sentimento de proeminência. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, Lucas, capítulo 9, e versículo 46 e 47, 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Marcos, capítulo 9, e versículo 34. Bem, queridos e amados irmãos, como o texto em si já nos diz, né? Houve ali, de acordo com o texto que nós lemos, uma discussão entre os discípulos perguntando para Jesus quem era o maior entre eles, né? Alguém queria saber quem era o maior. Jesus vai pegar uma criança e dizer que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor, né? No reino de Deus ele é diferente da forma que nós temos a visão das coisas. Aqui a gente acha que o maior vai vencer o menor, né? E que para ser bem visto no reino dos céus tem que ser o maior. E Jesus vai pegar uma criança e vai dizer para os seus discípulos: quem quiser ser o maior, seja semelhante a esta criança. Aí a gente pensa, por que ser igual a uma criança? Por que seria esse o sentimento de ser igual a uma criança? Porque uma criança, amados irmãos, ela não tem a maldade no coração. É tanto que os pais, pelo menos antigamente, né, que hoje os pais têm medo de repreender os seus filhos. Mas quando o pai repreendia um filho por algum mal feito que ele tivesse feito, passado aquele momento ali da dor, da lapada, aquela criança ela já vinha ali, conversava com seu pai, com sua mãe, como se nada tivesse acontecido. Por que era assim? É porque, na verdade, a criança ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento, ela não guarda. Por quê? Porque dentro do seu coração não tem maldade. O seu coração é puro. O coração de uma criança ele é puro. E por isso que Jesus pegou uma criança e falando que o reino dos céus era semelhante. E quem quiser ser o maior no reino dos céus, que fosse semelhante a uma criança. Um coração puro, um coração sem maldade, um coração que não é assim. Ou seja, não tem maldade no coração de uma criança. E por esse motivo, Jesus estava falando com a criança, pegou a criança e dizendo que quiser ser o maior, que seja igualmente esta criança. Talvez eles não entenderam, né? Mas nós, hoje, lendo a palavra, meditando a palavra de Deus, nós entendemos o grau do que representa ser uma criança, né? Então, só Deus mesmo para nos recompensar, somente o Senhor para nos dar graça, e que nós possamos ter esse sentimento, né? Um sentimento de uma criança, um sentimento sem maldade no coração, sem mágoa, sem ressentimento, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fica essa palavra a parte do nosso Deus. Bem, queridos e amados irmãos, né? Este programa Pão Diário, a gente vai aqui fazer aqui umas considerações, né? Tivemos duas percas, vamos dizer, esta semana. As duas aconteceram no dia 19, né, na segunda-feira, só que o nosso programa ele é gravado. Como eu tinha gravado no domingo, já o programa de segunda, de terça e de quarta-feira, hoje estou gravando
hoje quarta-feira, para que vá para o amanhã, né, na quinta-feira. E aqui deixar os meus sinceros sentimentos à família da irmã Adriana, que veio a óbito na segunda-feira. Deixar meus sinceros sentimentos a toda a família, né, que é uma família grande, de 14 irmãos, né? Todos eram vivos e agora veio essa jovem senhora, irmã Adriana, veio a falecer, né? De uma forma assim, de acordo com o laudo médico, foi morte súbita, né? Ela ia para a faculdade à noite, no início da noite, e de repente ela passou mal e caiu da moto e o carro ficou em cima da sua moto, mas ela não chegou a machucá-la diretamente assim. Enfim, mas independente do que seja, foi uma forma que ninguém estava esperando. Para todo mundo, é uma pessoa saudável, que tinha saúde, que tinha sonho, projeto de formar a sua faculdade, e ali veio acontecer esta fatalidade, né? Então, meu sincero sentimento ao pastor Jailton, um grande amigo, irmão em Cristo Jesus, a todos os irmãos, a irmã Madalena, que é a matriarca da família, né? O meu sincero sentimento a toda a família. E também aqui a irmã Lília, né? Perdeu seu genitor também na segunda-feira, o irmão, o servo de Deus que vinha lutando contra o câncer, né? Mas o Senhor preparou e levou o seu servo nesta segunda-feira também na cidade de Bom Jesus, né? E eu não conheci, mas a irmã Lília, o seu esposo, o presbítero Luiz Antônio, grandes amigos e irmãos em Cristo Jesus. Meu sincero sentimento também à família da irmã Lília, do presbítero Luiz Antônio. Que Deus fortaleça os vossos corações, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E agora estarei orando, apresentando a vida dessas famílias na mão do Senhor, para que o Senhor venha confortar cada coração. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, Pai, eu te apresento, Deus querido, as famílias do pastor Jailton, da irmã Adriana que veio. O Senhor recolheu o seu fruto, recolheu o fruto, Jesus. Mas eu creio que ela está nos Teus braços, assim como eu creio também que está nos Teus braços o Pai da irmã Lília, Senhor. Deus, conforta as famílias, Pai. Conforta, porque somente o Senhor, Pai, eu sei que nenhuma palavra que a gente falar vai confortar o coração dos meus amados irmãos, mas o Senhor pode confortá-los, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que tem o bálsamo sarador, e por isso eu coloco nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O pão da vida descido dos céus, da paz